inaugurado em 1930, construído pelo Pantaleão Mercúrio, a mesma empresa que constrói o Teatro Central. Aí se pergunta por que fazer um banco em Juiz de Fora se em 1889 somente poucas capitais tinham banco. Por que Juiz de Fora, que não era capital, tinha um banco? Porque aqui havia primeiro a fortuna do café, depois a fortuna das indústrias feitas pelos imigrantes alemães que chegam aqui em 1858 e transformam a cidade agrícola na cidade industrial, e depois pela própria força do comércio que vira um polo comercial. Então nós temos os fundadores, nós temos dois, o Barão Montemar e o Barão Santa Helena, que vêm da agricultura. Nós temos o Batista de Oliveira, que é o cara que constrói o Mirante do Cristo lá, o Cristo Redentor, o monumento ao Cristo Redentor, e também constrói a Academia de Comércio, que é a primeira academia de altos estudos do Brasil. O Bernardo Mascarenhas, que vem da indústria, que é o cara que traz a primeira usina hidrelétrica da América do Sul, e o João Ribeiro de Oliveira de Souza, que é da economia, economista. Então, o economista, um cara da indústria, um do comércio e dois da agricultura se juntam para fundar o primeiro banco. O banco, para poder ser criado, precisa de uma autorização do Dom Pedro II, que está aí essa autorização. Essa original, nós temos nos nossos arquivos esse documento, assinado por ele. E aqui você encontra um quadro do Carlos Oswald, que é um pintor contemporâneo, quer dizer, é um pintor da mesma época, ele viveu na época de Dom Pedro II, ele retratou o momento que Dom Pedro assinava o documento. O quadro depois foi vendido para o banco. Assinando a autorização do banco. Aqui nós temos um cofrezinho, onde as crianças, hoje mesmo já recebemos uma escola de Ubá, e eles vão e levam, cada um leva uma moedinha como lembrança, você pode levar também uma moedinha como lembrança. Aqui nós temos a história do museu. O museu também tem uma história interessante, porque José Toste de Alvarenga Filho, que é o idealizador, o criador do museu, ele entra, quando o banco faz 50 anos de existência, ele começa a trabalhar no banco como office boy, como contínuo. Então ele fala para o presidente, ele fica encantado, 50 anos de história já tinha. Ele fala, o presidente do banco, por que o senhor não faz um museu para contar toda essa história? O presidente bate no ombro dele e falou, menino, quando você for presidente, você faz um museu. Passam-se 25 anos. José Toste de Alvarenga Filho é o primeiro funcionário de carreira a chegar à presidência. O primeiro ato dele, em 27 de agosto de 1964, funda o Museu do Crédito Real, que ano que vem esse museu está fazendo 60 anos de existência. 60 anos de existência. Você vê que as paredes, nós restauramos também, elas são do Ângelo Bigi, que é o mesmo pintor italiano que faz a decoração das paredes do Teatro Central. Aqui você tem, além das máquinas, dos maquinários, você tem toda a história do dinheiro. Então, se você seguir nessa sequência aqui, as vitrines até lá, você começa o primeiro dinheiro brasileiro, é o réis, depois o Império, isso aqui no Brasil Colônia, depois o Reino Unido, já o Brasil, depois da chegada de Dom João VI, né? Criou o Reino Unido, depois o Império, depois a República, e o dinheiro muda-se só 9 vezes de nome, o dinheiro brasileiro. É uma coisa muito louca, né? Você vê que havia moeda de prata, até de ouro, mas até a prata era comum. E todos são peças originais. É uma coleção de numismática muito completa. Aqui você já tem a República, inclusive tem uma cédula, que é uma cédula falsa, por isso que ela tem esse X. Em 1911 já havia falsificação de... É bem interessante, né? Por aqui vocês já pegam aqui as moedas da República, isso foi após a República, com toda a coleção
com as suas características. As pessoas não fazem ideia a diversidade de moeda, a quantidade de moedas. A moeda chamava R$1.000. R$1.000. Esse padrão é R$1.000. E bronze, níquel, porque as moedas eram desse metal mesmo? Elas vão modificando, até chegar no momento em que o material valia mais do que o valor da moeda. Então eles fazem em alumínio, que é uma coisa absurda. A inflação vai desvalorizando tanto o dinheiro brasileiro. E se o cara derreteu a moeda, ela valia mais o metal do que o valor impresso da moeda. É um negócio muito doido esse dinheiro brasileiro, né? A inflação no Brasil era antiga, né? É muito. Aqui você já, pela primeira vez, muda-se de nome. Em 1942, quando Getúlio Vargas cria o Cruzeiro. Cruzeiro, Que foi o dinheiro da minha infância. Eu considero as cédulas mais bem desenhadas, assim, as mais bonitas. Lembrando que cédula, ela sempre conta uma história, né? Nesse caso aqui, na frente tem, por exemplo, o Almirante Tamandaré, é o patrono da Marinha. Então, no verso, tem a Escola Naval. Sempre o verso tem a ver com a frente. Caxias, você tem aqui a Escola Agulhas Negras do Exército. Barão do Rio Branco, ele assinando o tratado que recuperou o Acre. Né? O Marechal Deodoro da Fonseca com a coisa da República, a Princesa Isabel, aqui o Tiradentes com a forca, o Santos Dumont com 14 bis. Sempre tem uma relação. O Cabral com a primeira missa no Brasil. Eu acho bacana a gente... uma parte da história está registrada aí, né? Nas notas. As cédulas são históricas também, nesse sentido, né? A maior era de... Tem 5.000 cruzeiros? De 10.000 cruzeiros. De 10.000 cruzeiros. 10.000 cruzeiros foi a maior. Nossa. Imagina que nós temos uma ali de 10.000 cruzeiros, que aqui você já tem as moedas na mesma sequência do cruzeiro. Aí você já vê esse padrão também, bronze, alumínio, né? Inox. De alumínio. Alumínio, aí, inox, é um negócio muito louco essa mudança, né? Eu lembro dessas moedas. Eu lembro dessas. Agora tem uma curiosidade aqui, que você vai... Você falou de inflação. Veja bem, você tem uma moeda hoje no seu bolso que vale R$10.000. Em poucos meses, a inflação come passa a valer 10. A mesma inclusive não tinha dinheiro no Brasil para emitir novas notas, nem compensava, então eles usaram o carimbo do Banco Central. Então você cortou 3 euros. Olha que absurdo isso, né? Absurdo isso. Eu lembro disso. É um negócio muito impressionante. Né? Foi na época do Sarney, né? Acho que foi, né? Acho que foi o Sarney mesmo. Começa a criar plano Bresser, plano cruzado, plano cruzado, um monte de plano. Né? Plano Collor. Depois veio o Collor, mete o plano Collor, que foi terrível, né? Eu perdi muito dinheiro no plano Collor. Nossa, segurou o dinheiro no banco. Eu fali com eu tinha as lanchonetes, eu fali tudo. E depois não devolveu. Não devolveu nunca mais. Não. Devolveu valendo muito menos. Não corrigiu o que valia. Não teve a correção certa. Aqui, com exceção do Juscelino Kubitschek, as personalidades que foram homenageadas eram da cultura. Quer dizer, você vê aqui o Rui Barbosa, Machado de Assis, Cândido Portinari, que era pintor, Oswaldo Cruz, cientista, Carlos Drummond de Andrade, poeta, Cecília Meirelles, né? Vila Lobos, da música, né? Aqui o Carlos Gomes, da música, Marechal Rondon, que fez aqui temos da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade. É um negócio muito interessante, muito interessante. O Ruski, que era um cientista que morreu com a doença do beija-flor. É muito, muito curioso isso, né? Muito curioso isso. E quando chega no nosso real, resolve-se não homenagear ninguém, vamos homenagear bicho, a fauna. A fauna, né? Que foi uma forma que encontraram de não ter briga ideológica nenhuma. Né? Fala assim, não é nem partido nem nada. Então é muito curioso essa... A tartaruga marinha. Muito interessante. Né?
É o que a gente usa agora, né? Exatamente. Tá faltando de 200 aí. Na verdade, essas são as únicas que não são originais, porque isso aqui, como é o dinheiro em circulação, há uma proibição da gente colocar o dinheiro em circulação em exposição. Tá. A gente não pode colocar. Então, eu tenho que fazer, inclusive, produzir de 200 que surgiu depois, para acrescentar. Né? Aqui era o sorteio das letras hipotecárias, né, onde você punha as bolinhas aqui e sorteava os números, tipo um bingo mesmo. Tipo um bingo mesmo. Esse é o armário cofre, do João V. Ele, conforme você... Aquilo é fixo, né? Essa aqui, conforme você mexia, ela tinha uma senha, só que está tudo quebrado, não funciona. Ela soltava as gavetas, que eram secretas. Então, é um armário cofre. Aqui você tem uma perfuradora do cartão, aqui é cartão de 80 colunas. Esse é o bisavô dos computadores. Você, para poder lançar o dado no computador, você tinha que perfurar o cartão de 80 colunas, ele é binário. Então, cada coluna ele tem 2 furinhos. Então, tem números e letras. Então, você lança a informação, ela passava para um leitor, passava para a fita magnética, essa fita magnética aqui para os computadores, que ocupava as 4 paredes. Então, isso aqui, se você colocar depois, perfurador de cartão da IBM, vale a pena você pesquisar no Google. Olha, É interessante. legal. Aqui nós já temos as moedas e cédulas do mundo inteiro, sendo que a mais antiga é do Império Romano, a que a gente tem aqui. Deixa eu ver se eu ponho a luz para você. É uma moeda de Roma. É de Roma ainda. Que legal, da Alemanha. Exatamente, bem interessante. Áustria. Uma curiosidade Itália. bem bacana, né? Olha lá de Costa Rica, que riqueza de cores. É, colorida, né? Muito linda, né? É. A Coreia é tão pequenininha. Coreia pequena. Né? Nicarágua. O de Israel você tem o Einstein, que é... Que era judeu, né? Judeu. É. A Grécia. A Suécia. Grécia, bem bacana, né? Uhum. É. É bem curioso. Bem... Essa aqui é da Noruega ali, ó. É linda também. É. Aqui nós temos uma curiosidade, que são os protetorados britânicos, né? Então você tem vários países, mas a efígie é da mesma soberana, que é a Rainha Elizabeth, lindíssima, né? Ainda falta a Escócia, falta outros aí, são alguns. Né? É bem curioso, né? Aqui já são cédulas e moedas que têm brasões, então a numismática heráldica é reunida junto, né? Todas as cédulas e todas as moedas contêm brasões. É bem bacana, né? Legal. Infelizmente, o nosso acervo tem 5.000 peças na reserva técnica, não tem expositor, tem segurança para apresentando. Yeah. Aqui um pouquinho do reconhecimento, como foi o banco particular, o maior banco particular do Brasil, maior que Bradesco e Itaú, teve agência, 150 agências no Brasil. Crédito real, né? O crédito real, né? Tem pouco tempo que acabou. Em 97 foi privatizado, 96 para 97 pelo Eduardo Azeredo, Eu equivocadamente. E outra, foi vendida por 10% do valor. Aqui a caderneta de poupança, que era nitidamente caderneta, né? As pessoas lá, igual a caderneta do armazém, era a caderneta do... Você chegava no banco, é aqui que você tem o seu extrato. Deixava o dinheiro no banco e pegava o recibo. Pegava o recibo, é muito curioso. Tá. Aqui é a evolução dos talões de cheque, né? As pessoas nem sabem, a juventude nem sabe o que é um talão de cheque. Né? Hoje em dia está usando só cartão, né? Só cartão, o dinheiro de plástico. Né? O Banco de Capital Real é o primeiro banco a financiar a agricultura no Brasil. E ele sempre chama Banco de Capital Real porque ele só emprestava com garantias reais. Então você dava um bem seu como garantia. Nesse caso aqui, foram dados 15 escravos como garantia, como considerados mercadorias. E não só isso, eles além de ser dado, que por si só já é uma atrocidade, né, você dar o escravo como garantia, ainda tem a avaliação de cada um. Então, o primeiro ali, Antônio, 31 anos, forte, valia 2 contos e 400 mil réis. Já a segunda, tinha 48 anos, a Joaquina, era viúva, valia 1 conto menos. E tem um ali, o Zacarias, ali, o 9, tem 56 anos, já é um escravo bem gasto, bem fraco, e vale só 500 mil réis.
Ele vale um conto R$ 900 mil menos do que o primeiro. Mercadoria humana, né? E o último ali tem 25 anos, aí já, tá já mais. vale um pouquinho. Já vale mais. É pouquinho. Então, assim, é muito curioso, né? Eu acho que a gente mostra isso para mostrar a atrocidade humana, o que o ser humano é capaz de fazer. É um bicho terrível, né? Aqui são porcelanas com a logomarca do banco, que usou durante muitos anos. A gente tem completa, não tem espaço. E aqui a porcelana inglesa que era usada no aparelho de chá e de café da própria diretoria. Aqui você está numa agência original de 1894. Tudo é original, exatamente assim, funcional. Nós temos as fotografias e os objetos são originais. Assim foi o telefone, tudo que você pensar. Tá. De qual que é o ano? 1894. Tá. Você vai ver, esse é o primeiro cofre da agência também, que é muito bonito eles se preocuparem em embelezar um interior que está sempre fechado, né? O cofre está sempre fechado, não tem que ficar aberto. Né? A papeleira, tudo é original. Né? E aqui você tem, por exemplo... E aqui o caixa, né? Os caixas, então, das contas correntes, que é muito interessante. Você vê aqui, 1894. Aí são os caixas. Aqui são os livros onde você lançava o débito, o crédito e o saldo. Né? Quer dizer, você retirou, depositou e qual que é o saldo? É o extrato bancário. Então, isso aqui é do Benjamin de Miranda Lima. Cada página é de um cliente. Tem clientes famosos, temos o presidente da República aqui. Isso aqui é uma agência de Ouro Preto, que era a capital de Minas. Tá. A Câmara Municipal de Ouro Preto. A Câmara também tinha a conta bancária também. É legal, né? Faculdade de Direito do Estado de Minas Gerais, que era na capital, tudo é Ouro Preto. O Cesário Alvim, que foi governador de Minas. Tá. O governador José Cesário. É muito interessante, né? Capitão Afonso Moreira. Afonso Pena foi governador e foi presidente da República. Foi presidente da República. Aqui ele era conselheiro nesse caso aí, em 1894. Bem interessante. Mas os lançamentos são fantásticos, né? O relógio nós construímos conforme a gente conseguiu. Né? Aqui a nossa placa que eu achava lindíssima. Nós temos várias placas tem várias placas de agências, né? Acabou, né? Acabou. E assim, infelizmente,